Esse vídeo aqui é uma resposta para o Legado Azulino, tá? Porque soltou um vídeo e eu estava em uma live logo quando o vídeo foi soltado, eu estava em uma live lá no canal Tudo Nosso Nada Deles, e aí depois disseram, olha, o Legado Azulino fez um vídeo e te citou. E aí eu fui ver, e ali eu fiquei, será que me citou mesmo? Então esse vídeo aqui é uma resposta aí para o Legado Azulino. E primeiramente, se você tá aqui para contenda, para briga, eu não tenho particularmente nada com o Legado Azulino. Aliás, eu não costumo fazer esse formato de vídeo, de falar a respeito dos outros canais, não reagir a um vídeo, tá? Mas assim, eu não tenho nada contra o Legado Azulino, tá? Inclusive, antes de eu criar o meu canal, eu assistia muito o canal do N Assis, o Legado Azulino. Já conversei com ele, me lembro uma época que ele me mandou uma mensagem lá no Instagram, depois aí a gente conversou no WhatsApp, pouco, eu troquei de número, então por isso hoje em dia eu não converso tanto com o Legado Azulino, inclusive vou mandar mensagem de novo pra ele. Mas, assim, não tenho nada contra, tá? Se você achar, esse vídeo é um ataque ao Legado Azulino. Não, pessoalmente nada contra o Legado Azulino, tá? O que eu vou falar aqui é coisas que eu notei ou equívocos ali que eu acredito que ele possa ter cometido durante o vídeo. E assim, cada pessoa tem uma opinião diferente a respeito das coisas, sabe? Ninguém precisa ter a mesma opinião e por isso que a gente preza pela democracia. Agora, como ele fez, por exemplo, você não pode falar que sente pena, né, de outra pessoa por conta que ela fez uma escolha que é divergente da sua, porque isso é democracia. Vou discorrer mais sobre isso no vídeo, vocês vão entender, porque ele falou até que, sinto pena. Então é isso, no final das contas, tá? Ele pode estar assistindo esse vídeo, então já deixo claro que eu não tenho nada contra você, tá? Inclusive, a gente pode marcar uma live para conversar, tá? Tranquilamente. Cara, a gente pode conversar tranquilamente a respeito das nossas discordâncias, tá? Porque em relação ao Magnata. E outra, tá? Eu não torço para o Magnata, eu torço para o Clube do Remo. Eu visto essa camisa aqui, tá? Que é da instituição Clube do Remo. Agora, eu enxergar que um candidato ele tem um plano, né, qualificado, e aí eu fui na palestra do Magnata ali no lançamento, e até falei para ele uma coisa que eu falei durante a live, né, do Tudo Nosso Nada Deles também. Olha, o Arthur Lídio, né, colocando esse plano em prática, ele vai nos salvar, vai salvar o Clube do Remo. Porque é um plano muito, muito, muito bom mesmo. Tá? Então, assim, eu enxergar que tem um plano bom, que é o único que tem condições, porque o N, Renan Bezerra, Jader Gaderline, tem condições de ganhar essa eleição contra o Tonhão? Não. E aí tu podes usar o seguinte argumento, N, falar o seguinte, não, mas, a gente deveria apoiar para tentar fazer com que eles ganhem. Olha, se algum desses candidatos quisessem ganhar, de fato, eles estavam se posicionando há muito tempo. Há muito tempo. O Gaderline já deveria estar se posicionando desde o início do ano, já que ele iria querer assumir a presidência do Clube do Remo. O Renan Bezerra, desde o início do ano, já teria se colocando ali, fazendo oposição ao Fábio Bentes, né? Assim como o Gaderline também, não fizeram. Então tu podes até achar que eles têm ali um plano para o Clube do Remo, que eles são os mais qualificados. Mas quais são as chances desses caras ganharem a presidência? Aí tu preferes, por exemplo, apoiar eles, votar, e não tô falando que é o teu caso, tá? Mas vamos hipotetizar que você prefere apoiar eles e tudo mais, e dar a chance do Tonhão, que você mesmo falou isso em um vídeo, né? Concorda, é um fantoche da atual gestão, seria um fantoche do Fábio Bentes, suas próprias palavras, estou parafraseando aqui. E aí você prefere, então, dar espaço para eles continuarem. Você que é um dos maiores críticos, inclusive, dessa gestão. Um dos maiores críticos. A gente diverge democraticamente. Não tem nenhum problema. Eu não sinto pena de ti por dar mais chance do Tonhão ganhar, por exemplo. Não sinto pena alguma, sabe? Acho que tu só vai arcar com as consequências dos seus atos, entendeu? Tu pode até ignorar o teu ato, mas não as consequências dele, ok? E aí, eu vou te perguntar, tenho certeza que tu não vai ficar satisfeito aí com o Clube do Remo pagando uma folha de R$ 1.200.000, cerca disso, né? E também estruturado, né, em termos ali de infraestrutura do Clube do Remo, mesmo assim com riscos de cair para a Série D. Então, é isso. Começo, eu vou dar esse recado aí. A gente já vai partir agora para o vídeo do Legado Azulino para reagir e alguns pontos aqui. Não tudo, porque o vídeo também é grande, eu não quero fazer um vídeo de 30 minutos para vocês. Ok? Lembrando, a Poder Esportes ela é patrocinadora desse vídeo, desse canal. O link para você fazer a sua fezinha com a Poder Esportes está
no link no comentário fixado. Então vai aí nos comentários e já, enfim, clica aí no link, já se cadastra aí. Aproveita que é data FIFA e já vai também fazendo a tua fezinha. Tem várias seleções jogando, então já vai experimentando a emoção de vencer. E lembrando, o link está aí no comentário fixado. E outra coisa, antes de partir também para as palavras do Enio, eu já quero te perguntar, na tua opinião, quem é o melhor candidato, tá? Magnata, Tonhão, Renan Bezerra, Jader Gaderline? Quero te perguntar, deixa nos comentários para ti quem é o melhor candidato. Vamos lá, eu vou dar play aqui em 1, 2, 3. Fala, rapaziada do Legasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enes aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu ia deixar para falar hoje sobre aí as gestões, tanto do Renan quanto do Gardelini, mas quero falar um pouco aí sobre o vídeo de ontem, né? Porque ontem eu fiz uma postagem aí falando um pouco sobre o candidato Marco Pina, né? O candidato aí da tal oposição. Vou explicar para vocês que ele não é a única oposição, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Quero dar minha opinião honesta, porque ontem eu apenas fiz uma pergunta e teve alguns apoiantes do Magnata que vieram aqui, não tem problema nenhum também, criticar a minha pergunta que eu fiz, dizendo que eu estava atacando o Magnata e tudo isso. Então hoje vamos esclarecer algumas coisas e se você de fato apoia ele, gosta muito dele, é capaz até de você se desinscrever do canal. Mas escuta com bastante atenção o que eu vou dizer aqui. Quem sabe você também não muda de opinião. Vamos escutar com bastante atenção então o que ele vai dizer. A primeira coisa que eu não entendi, né, ele colocar ali como a tal oposição. Mas espera, é uma oposição que está fazendo oposição realmente desde ali do início do ano, tá? E antes também, antes disso, já está fazendo oposição. Eu acredito que o Renan Bezerra, o Jader Gaderlin pode ser oposição também, mas é uma oposição que pode ser enxergada de certa maneira como oportunista, né? Um mês ali, tá vendo que o Fábio Benítez não tá cumprindo as coisas corretamente, viu que tá enfraquecida a situação, vou me candidatar aqui e vou dizer que eu sou oposição porque agora está aberta aí a maré, enfim, para quem quiser surfar. Isso tá acontecendo agora com os dois candidatos. É verdade ou é mentira? Posso estar enganado, mas a minha leitura é isso que está acontecendo. Agora, o outro candidato que tu diz que é a suposta oposição, né, ele realmente está fazendo ali há bastante tempo oposição, diferente dos dois candidatos que recentemente tornaram-se oposição. E tudo bem, a gente precisa realmente disso, porque não tem como ser conivente com o que está acontecendo no Clube do Remo agora, não tem como ser conivente com as práticas que foram adotadas, não tem como ali querer o Tonhão de fato depois de tudo que o Clube do Remo veio vivendo nesses últimos anos, que é a luta para não cair na Série D, que é essas vergonhas, enfim, que o Clube do Remo passou por conta dessa gestão. Então, assim, não tem como ser conivente, querer a manutenção disso, mas também eu desconfio de quem há 3 meses, 2 meses antes da eleição, agora eu sou oposição. Você deveria ter se posicionado antes. Mas essa é apenas uma análise. As pessoas podem discordar. Mas eu não tenho o direito de acreditar nisso? Pelo contrário, eu tenho o direito. Continuemos aqui. Bom, galera, ontem eu postei o vídeo aí, né? Falando um pouco sobre as propostas, ou pelo menos uma proposta aí do Magnata, que é aquela proposta aí do Remo seguir os mesmos passos do Fortaleza. E aí eu fiz a seguinte pergunta ontem, se ia dar condições do querido lá Arthur Lídio para ele trabalhar, né? De fato, ninguém do Magnata entrou em contato comigo, me respondeu nada referente a isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas houve ontem algumas... Eu vou pausar aqui um instante, porque ele falou se ia dar condições do Arthur Lídio trabalhar e falou que ninguém no Magnata o respondeu. Bom, seria interessante se alguém respondesse ele, né? Alguém da campanha do Magnata. Mas assim, eu espero e acredito, né, que se alguém vai ser contratado, como é o caso do Arthur Lídio, por exemplo, para ajudar nesse planejamento estratégico do Clube do Remo, ele vai ser contratado para ajudar, para auxiliar. Não é para não fazer nada. Então eu estranho essa pergunta de vai dar condições, porque colocou ali é para trabalhar. Mas a gente vai entender o ponto do Enio, porque ele fala muito a respeito do Condel. Eu concordo com ele. A gente vai ver a respeito disso ainda aqui. As pessoas, e hoje também, que se doeram com a pergunta que eu fiz, achando que eu estava atacando o Magnata, né? Isso não é minha função, atacar ninguém. Aliás, né? Muita gente que apoia ele adora atacar os outros. Não é minha função ficar atacando ninguém aqui. Mas eu quero aqui dar a minha opinião referente a tudo isso. Primeiro, eu assisti ontem as propostas tanto do Gardelini, que foi anunciado ontem, quanto também a do Magnata. Acreditem, se quiser, eu assisti as duas lives completas. Agora, vamos lá falar do Magnata, né? Amanhã eu falo do Gardelini, eu tenho algumas críticas também a fazer aqui sobre o Gardelini e sobre também o Renan. Mas vamos falar do Magnata primeiro. Magnata falou muitas outras coisas
sobre, primeiramente, Eduardo Ramos, né, na diretoria do Clube do Remo. O cara que fala de profissionalização no futebol quer trazer Eduardo Ramos, que nunca trabalhou em clube nenhum como diretor, para ser diretor do Clube do Remo. O Eduardo Ramos, ele é ídolo máximo do Clube do Remo, tá entre os 10 maiores da história do Clube do Remo. Dessa década aí, com certeza um dos maiores, ao lado do Vinícius. Mas será que ele vai funcionar como diretor do Clube do Remo? Qual a experiência do Eduardo Ramos? E eu não tô nem fazendo uma crítica à pessoa, o Eduardo Ramos é uma ótima pessoa, cara, é super gente fina. Mas estou falando ao profissional. Será que o Eduardo Ramos vai ter condições? A gente já viu vários outros assumindo esse cargo e não conseguiram dar conta do recado. Essa é a primeira ressalva. Eu pausei aqui justamente para falar a respeito dessa ressalva dele, né? Será que o Eduardo Ramos vai dar conta do recado? O Eduardo Ramos é um ídolo da torcida, mas será que vai cumprir bem essa função? Vários já passaram e não deram certo. Pois é. Agora, o que o próprio Magnata disse, né, a respeito do Arthur Lídio, na transmissão que nós estávamos fazendo no canal Tudo Nosso Nada Dele, é que o Arthur Lídio ficou até surpreso com o conhecimento do Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos é uma pessoa que tem uma aproximação com a torcida, o Eduardo Ramos é uma pessoa que pode ter uma aproximação com os jogadores, ele sabe, né, o que se passa dentro do vestiário, ele sabe, enfim, o que os jogadores normalmente exigem, como tratar com os jogadores, ou pelo menos tem aí essa experiência de carreira. Tá? Agora, isso já significa que ele vai ter êxito totalmente no cargo que ele ocupar no Clube do Remo? Não, não significa isso. Isso significa que ele também vai falhar piamente, vai falhar miseravelmente no Clube do Remo ou no cargo dele? Não, também não significa. Mas como o próprio Arthur Lídio colocou na palestra que você assistiu, é sempre bom trazer o ídolo para próximo da torcida. E se deixá-lo próximo da torcida, se a gente tem um ídolo que pode ficar próximo da torcida e ao mesmo tempo próximo dos jogadores e que entende como funciona vestiário, porque a experiência que ele tem é a prática do futebol, enfim, que está jogando desde as categorias de base, vive isso, sabe como funciona o vestiário, sabe como funciona a negociação de um jogador. Isso eu vejo como um ponto positivo, mas eu entendo a crítica do Legado Azulino mediante a isso. Agora, a crítica é, será que vai dar certo? Será que não? Não é uma crítica, é uma dúvida. Tu concordas que tu tens, na verdade, uma dúvida? Porque, como tu falou, muitas pessoas já passaram por esse cargo e não deram certo. E aí a gente está falando até de pessoas experientes, tá? Então, no final das contas, isso não é uma crítica. Me parece que não é uma crítica do Legado Azulino a o Eduardo Ramos. É só uma incógnita. Várias coisas que eu posso ficar pensando a respeito. E se isso acontecer? E se não acontecer? E aí eu não vou ficar aqui de madrugada teorizando, porque eu tô gravando isso é 2h36 da madrugada. Agora vamos lá, né, para a questão da estrutura do garoto aí, do Arthur Lídio, que é um ótimo profissional, tenho certeza absoluta disso. Mas ele não vai conseguir fazer absolutamente nada das suas ideias se o estatuto do Clube do Remo não mudar. E aí é que tá o empecilho. Então, vamos cobrar para que mude o estatuto, mas vai continuar o Legado Azulino. E aí é que tá o problema. Porque a maioria dessas pessoas que tomam conta do Condel são múmia das antigas. Você quer um exemplo? 2021, eu acho, quando o Remo anunciou a compra do CT. Vocês lembram que teve um imbróglio aí? Que os caras não queriam aprovar? Porque não queriam que o Remo comprasse o CT? O CT, que é essencial para um clube. E o Remo não tinha até então. Vocês lembram que os caras não quiseram aprovar? Teve uma briga, rolou até áudio no WhatsApp. Era um cara do Condel. Imagina um projeto que vai mudar praticamente toda a estrutura do Clube do Remo. E é óbvio que isso não passa de cortinas de fumaça. Ok, eu entendi o ponto do Legado Azulino. Vai ficar engessado por conta do Condel, que não vai querer que mudanças sejam feitas no Clube do Remo. Então, ok, não faremos nada. Não façam mais nada, já que o Condel não vai aprovar nada, já que o Condel não vai permitir que nenhuma mudança seja feita, já que o Condel não quer permitir nem que se compre um CT, não faremos nada. Imagina, né, se essa gestão pensasse sempre assim, eles não estão deixando fazer um CT, não estão deixando comprar um CT, então não vamos comprar um CT. Pera lá, calma, tá? Tá, ok, pode ter um lado que vai engessar, pode ter um lado que vai impedir que qualquer mudança venha a ser feita. E por isso nós deixaremos de tentar mudar alguma coisa? Por isso nós deixaremos de tentar mudar alguma coisa? Se eu pensasse
que eu não posso fazer nada, porque sempre alguém vai engessar ali do outro lado, desculpa, eu ia ficar parado o tempo todo. Você também. Imagina você viver a sua vida pensando que, precisa de mudança, mas sempre tem alguém ali que vai ficar engessando. Eu ia ficar parado o tempo todo. Você não iria fazer nada, não iria almejar nada, e assim é tal qual o Clube do Remo. Se nós pensarmos que o Condel não vai deixar que nenhuma mudança seja feita, nós nunca vamos buscar melhorias. Se for para pensar assim, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro também nunca ia deixar que o Cruzeiro ali tivesse uma SAF. Nunca, nunca, nunca. Porque eu me lembro até hoje de ler os comentários dos torcedores, né, de ver algumas mídias alternativas do Cruzeiro, e eles tem essa proposta de SAF, mas é muito provável que não vá para frente. Por quê? Porque o argumento era o mesmo. Tem pessoas ali que se beneficiam há muito do clube. E essas pessoas nunca vão querer que alguma mudança seja feita, nunca vão querer ali que tenha alguma redução em um determinado privilégio, suposto privilégio que elas possam ter, e mesmo assim conseguirem implementar SAF no Cruzeiro. Mas imagina se sempre pensassem assim, sempre vai ficar o pensamento de vamos ficar engessado aqui porque do outro lado alguém não quer mudar, um grupo de pessoas está barrando que a mudança aconteça. Mas essa mudança é para melhor? Mas eles estão barrando, não vamos tentar. Peraí, quem quer melhorar dá um jeito, sabe? E esse é um dos papéis ali que você vai ter que cumprir muito bem, que eu terei que cumprir muito bem, que o Theo terá que cumprir muito bem, que o Smith terá que cumprir muito bem. Eu falo Smith, né, de vez em quando, mas agora eu tô falando Smith. Tá? E aí, o Renatinho terá que cumprir muito bem também, que é o seguinte, o Jorge, do canal Meu Poderoso Leão, terá que cumprir muito bem, que é o seguinte, se há uma proposta de melhoria e a torcida apoia, a torcida quer, o conselho diretor do Clube do Remo também quer, mas o Condel não está deixando, o teu papel, o meu papel, o nosso papel é cobrar que eles, né, como pessoas que dizem que gostam do Remo, pessoas que querem o bem do Remo, que eles facilitem o processo. Esse é o papel, de exercer pressão. Senão, a gente pode ficar aqui de braços cruzados, só palpitando e nunca ajudando na melhoria do clube, sinceramente. Que dificilmente serão colocadas em prática. É só você analisar, só você ter um pouquinho de pensamento. Você odeia o Magnata. Eu tenho todos os motivos do mundo para odiar ele, mas eu não odeio. Eu não odeio o Magnata. Só tem um cara no Clube do Remo que eu odeio. Chama-se Fábio Bentes. Eu já expliquei inúmeras vezes o porquê. Por que eu não suporto nem ouvir o nome do Fábio Bentes no Clube do Remo. Mas aí vamos lá. Eu vou usar o exemplo do próprio Fábio Bentes, já que a gente tocou nesse assunto. O Fábio Bentes é um cara horrível dentro do futebol do Clube do Remo. Tô mentindo aqui? Não. Por que vocês querem votar no Magnata? Porque vocês estão putos com o Fábio Bentes. Ou o Magnata tem alguma outra imagem maravilhosa que você quer votar nele? Não. É o voto da revolta que a gente fala. Mas aí é que tá. Fábio Bentes, ele foi horroroso dentro do futebol. Mas administrativamente o Fábio Bentes foi bom. Foi bem, não foi? Você vai me dizer que não. Óbvio que foi bem. Óbvio, mesmo que eu não goste dele, eu tenho que bater palma pro cara aqui. O cara zerou as dívidas que estavam 50 anos no Clube do Remo. Não é questão de, porque era obrigado a pagar, isso é papo furado. Os outros também eram obrigados a pagar e não pagavam. Fábio Bentes zerou a dívida trabalhista do Clube do Remo. Pelo menos uma parte da toda a dívida, né? Aquela dívida que perturbava o Clube do Remo, tirava o sono, que o Remo não conseguia sequer alugar um carrinho de pipoca porque o nome estava sujo. O cara fez um bom trabalho administrativamente. No futebol ele foi horrível. Você vai votar num cara que nem administrativamente conseguiu fazer um bom trabalho. Mas ele fez parte da vice-presidência do Clube do Remo. Ele foi só diretor do Clube do Remo. Então você também não pode generalizar o Gardelini e o Renan. Quem generalizou o Gardelini e o Renan? Eu, pelo menos, não vi. Aliás, eu falei aqui em vídeos passados que eu entendia você apoiar o Gardelini, entendia você apoiar o Renan, entendia você apoiar o Magnata, mas não entendia você apoiar o Tonhão. E aí eu não tô falando do Legado Azulino, tô falando de você que tá assistindo. Isso que eu não entendo. Você pode apoiar qualquer um desses três, mas o Tonhão eu já olho de uma maneira, você não tá querendo realmente o bem do Clube do Remo. Então não sei quem aí ficou generalizando o Gardelini, enfim, o Renan Bezerra também, mas aí se apenas deu uma suposição disso, que não pode ficar generalizando, tá batendo no espantalho, tá criando um cenário hipotético, que não existe e tá batendo nesse espantalho. É isso que tá fazendo. Agora, mas pode ser que ele tenha visto alguém generalizando. Eu aqui não vi
Não vi. E se em algum momento eu notar que alguém está generalizando, eu vou dizer alto lá. Não é assim também, tá? Porque realmente ali teria uma equivalência, né? Não pode deixar de criticar o Magnata e criticar o Gaderlini e o Renan por conta disso. Não pode deixar de criticar os dois também e criticar o Magnata por conta disso. Inclusive, na primeira transmissão que eu fiz aqui, enfim, Renatinho e eu conversando com o Magnata, tirando algumas dúvidas, cara, as perguntas que eu fiz pro Magnata, o Magnata sabe disso. Elas não foram perguntas cômodas, foram perguntas incômodas, muito incômodas. Falei do Zeca Pirão, porque é um calo que a torcida tem ainda, tá? Com ele. Falei a respeito das dívidas do Clube do Remo à época também. Falei a respeito ali do Baenão. Foram perguntas incômodas na primeira vez que ele esteve aqui. E bati nessa tecla, justamente. Mas vamos continuar aqui. Se o Magnata, que foi diretor do Clube do Remo, que foi vice-presidente do Clube do Remo, ele não tem responsabilidade nenhuma, o Renan, que foi apenas um diretor de marketing, e o Gardelini, que é apenas amigo do Fábio Bentes, esses caras também não podem ser responsabilizados e você não pode colocar eles na gestão do Fábio Bentes. Até porque eles já demonstraram e já falaram que são oposições. Então, não é questão de nada. É justamente abrir os olhos de vocês. Essa galera me atacou tanto, eu tenho direito de ter uma réplica aqui. Eu tenho direito. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Sabe o que vai acontecer? Eu falei isso lá no Instagram. Ele vai trazer essas ideias. O Condel não vai aprovar. E ele vai botar a culpa no Condel. Mas aí a culpa é de quem, Wayne? Não é do próprio Condel se não aprovar? Não entendi. A culpa vai ser minha? Vai ser tua? Se o Condel não aprovar, a culpa é de quem, Wayne? É de quem? É do Condel. Não tem outra, mas ele sabia que... Não, peraí. Tá, se eu aprovar alguma coisa ali e não... Se eu mandar alguma coisa para aprovação dos meus pares e não for aprovado, a culpa é minha. A culpa é dos outros, tá? O que a gente espera é que ele, o Magnata, faça o papel dele. Que ele apresente de fato esses planos pro Condel. E que ele pressione, que ele faça campanha para que isso aconteça. É isso que a gente espera dele. Agora, se não for aprovado por conta do Condel, me desculpa, a culpa não é de outra pessoa, não é de outra entidade, a não ser do próprio Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Mas ainda é um cenário hipotético, caso não aconteça. E para acontecer ainda tem um trabalho de Hércules. Mas, o que a gente espera do Magnata, o que a gente espera do Arthur Lídio, é que de fato eles apresentem essas propostas. E que eles falem, olha, isso daqui é prioridade da minha gestão. Tá? Vocês têm que aprovar isso daqui, vocês têm que, enfim, pensar no bem do Clube do Remo. Pô, ele fez isso, é o papel dele. O papel agora fica a critério do Condel. Vamos lá, vão aprovar? Não vão aprovar? Se não aprovarem, se barrarem, a culpa não é minha, não é tua, Wayne, não é do Renatinho, não é do Magnata, não é do Arthur Lídio, é do próprio Condel. Tá? Mas pode ter certeza que quando isso for apresentado para o Condel e eu tiver a oportunidade de falar que o Condel quiser barrar isso, eu vou apontar. Olha, o Condel não está colaborando com o Clube do Remo. Já que você usa tanto Fortaleza como exemplo, pega o estatuto do Fortaleza. Liga pro Marcelo Paes. Pô, me passa o estatuto do Fortaleza aí, o atual que deu certo. Implementa esse estatuto dentro do Clube do Remo. Leva essa ideia para a galera do Condel lá. Faz pelo menos isso. Ó, desde mim, eu quero que todo mundo ganhe salário aqui dentro. Como acontece no Fortaleza. Isso acontece no Fortaleza. Sabe por que isso não vai acontecer, gente? Porque o Remo é uma mina de ouro. O Remo dá muita grana e o Magnata sabe disso. Então, para ele é muito melhor que seja mantido assim, ou pelo menos um pouquinho de profissionalização, do que ele colocar todo mundo ganhando um salário e tendo que ter prestação de contas. O quanto que ele tira e o quanto que entra dentro do Clube do Remo. Isso acontece, não estou falando que o Magnata vai fazer isso não, porque isso acontece, desde quando esse clube foi criado. Mas o que eu queria é que tivesse profissionalismo, ou pelo menos interesse esportivo dentro do Clube do Remo, e não há isso. E quanto a você que veio aqui me falar, você tem que apoiar o que é melhor. Já vou te adiantando logo, ele não é a melhor opção. Aliás, ele é pior. E é pior que o Tonhão? Ele é pior que... Pera lá, não vou nem falar do Tonhão, tá? Porque você mesmo fala que o Tonhão será um fantoche dos atuais dirigentes, né? Ou seja, do Fábio Bentes. Então, pera, ele é pior que o Fábio Bentes. O Fábio Bentes que tu odeia, né? Porque segundo você mesmo, você não odeia o Magnata, apesar de ter motivos. Mas
o Fábio Bentes tu odeias, mas ele é pior que o Fábio Bentes. Ou seja, ele é pior que essa chapa da situação. Tu acabou de falar que ele é o pior. Às vezes eu não consigo entender o Enio. Eu tenho pena dos meus 2 amigos youtubers que abraçaram esse barco aí, entendeu? Tenho muita, mas muita pena de vocês dois. Cara, falou aqui que tem 2 amigos youtubers. Eu não sei se ele está se referindo a mim. Quero que seja eu, né? Quero ser considerado o seu amigo, porque eu te considero um amigo meu. Então, se estiver falando de mim, né? E se não tiver também, vou falar uma coisa. Você não deve ter pena pelas escolhas democráticas que as pessoas fazem. Tá? Não é porque você acha que candidato X é melhor que você vai ter pena de quem está votando em candidato Y. Até porque no momento que o Clube do Remo está, não dá para ter pena de ninguém. Tá todo mundo lutando ali para tentar melhorar o Clube do Remo. Ou pelo menos está todo mundo dizendo que está lutando para melhorar o Clube do Remo. Então, pera, tu vem dizer, por exemplo, que tem pena porque, se for para mim, por exemplo, porque eu fiz uma escolha que é diferente da sua, porque eu decidi não ficar no muro. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não gostaria de falar para ti, mas que já foi dita, tá? O Marcelo Guedes já te deu um recado a respeito da tua comunicação, né? Se esse vídeo chegar no N, eu vou falar. Infelizmente, como comunicador do futebol paraense ou representando o Remo, é muito fraco. Infelizmente. E ele tá completamente certo. Então, assim, eu concordo veementemente com o que ele tinha dito. Naquela parte, a respeito do comunicador que você é. Concordo veementemente. Porque você chegar em um vídeo e falar que um par, por fazer uma escolha democrática, você tem pena dessa pessoa, me desculpa, cara, mas eu quero achar somente que você teve ali ou tivera um mau dia e que por isso estava estressado e que por as pessoas ali lhe criticarem no comentário, por isso você fez esse comentário. Mas é um comentário muito infeliz. Então, como comunicador que você é, eu faço as palavras que o Marcelo Guedes proferiu num pretérito não muito distante, as minhas palavras, a respeito do comunicador que você está se portando. Tá? Porque se fosse para entrar nesse mérito aqui, eu poderia dizer o seguinte: Wene, eu tenho pena das declarações que você deu e que serviram para zoação pro rival, tá? Que serviram de zoação ali para outras páginas, para esse tipo de coisa. Isso eu poderia dizer. Eu tenho pena dos infelizes pronunciamentos que você proferiu. Eu poderia dizer isso, mas em nenhum momento eu disse isso. E aí, você não costuma ver o Chaves Remista servindo de chacota, tá? Você não costuma ver você não vai ver ali um vídeo meu em outra página servindo de chacota, muito raramente, tá? Você, enfim, não vai ver. Então, assim, eu poderia pegar isso e falar: Wene, eu tenho pena da forma como tu tá se portando, tu tá se pronunciando, que tá fazendo o Clube do Remo virar chacota. E tu sabes muito bem disso. Mas eu não tenho pena alguma, porque eu acho que esse é o teu trabalho e porque eu acho que às vezes as pessoas se interpretam de maneira muito equivocada. E outras vezes realmente tu dá alguma coisa a entender e depois diz: não foi bem isso que eu quis dizer. Acontece, mas eu vou aqui falar: eu tenho pena do meu amigo. Não, cara. Eu acho que, assim como tu vai dizer posteriormente aqui no vídeo, porque eu assisti antes, não anotei nada, eu assisti uma vez e na segunda aqui eu já comecei a gravar esse vídeo. E aí, igual como tu vai dizer, tu acredita que, enfim, somos boas pessoas, né? Eu acredito que tá se referindo ao Renatinho e a mim, quando você se refere a amigo. Espero que seja isso, porque eu te considero meu amigo. Se o recado não for pra mim, pode desconsiderar tudo isso, mas se for pra mim, considera essas coisas que eu tô te falando. E assim, eu não tenho nada contra você, tá bom? Eu não tenho pena de você, mas não tenta desqualificar as pessoas que têm uma opinião diferente. Nunca tente desqualificar. E te falo outra coisa, tá? Porque eu não sei se tu vai se posicionar até o final dessa eleição. Porque o único meio que tu tens é pra se posicionar, é pra tentar convencer as pessoas que acompanham o teu trabalho, o teu canal. É a única coisa que tu tem. E tu ainda vai deixar de lado nessa única opção que tu tem de ajudar o Clube do Remo, que é se posicionar. Espero que tu posiciones, seja em qual for, até no Tonhão, mas eu espero que tu posiciones. Se posiciona. Pode ser no Renan, pode ser no Gaderline, pode ser no Tonhão, pode ser no Magnato, mas se posiciona, porque é a única arma que tu tens. E vou te falar outra coisa: se tu não se posicionar, tá? Não há espaço nem no céu e nem no inferno para quem prefere a neutralidade. E se você diz realmente amar o Clube do Remo, você vai se posicionar. Seja para um lado ou seja para o outro. Até porque a visão de bem e de mal, às vezes, ela é subjetiva. E principalmente quando nós estamos falando de uma instituição de futebol. Do outro lá, o outro é farinha do mesmo saco. Mas vocês dois
Eu tenho pena de vocês dois. Porque vocês dois são duas ótimas pessoas, eu tenho certeza absoluta disso. E não sabem, pelo menos eu quero imaginar isso, não sabem o buraco que vocês pularam. Esse buraco, meu amigo, possa ser que não tenha fundo. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Se eu quisesse manter aqui as pessoas sempre de boa comigo, eu nem falava nada, pô. Nem falava, falar de Magnata pra quê? Eu falava, pô, de Tonhão pra quê? Falar de Renan Bezerra pra quê? Falar de Gaderline. Não, mas eu sei que não dá com o Tonhão, cara. Não dá com o Tonhão. E eu não te critico se você vai apoiar o Gaderline, vai apoiar o Renan Bezerra. É um direito seu. Agora, apoiar o Tonhão, cara, pelo amor de Deus, e eu tô falando agora não com o Legado Azulino, tô falando com você que tá assistindo, tá? Eu escolhi o Magnata porque eu acredito no voto útil, eu vi as propostas com o Arthur Lídio, eu conversei com o Arthur Lídio, tá? E as propostas são boas. Se o Condel vai aprovar ou não, não sei, mas o meu papel eu tô fazendo. Sabe? De apoiar aquilo que deu certo. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Vão lá no canal do Legado Azulino, deixem um like nesse vídeo, assistam até o final o vídeo dele também, se inscrevam lá no canal do Legado Azulino, o N assiste, eu não tenho nada contra você, como eu te falei, eu assisto bastante o teu canal, inclusive antes de começar esse canal aqui, eu já assistia bastante, então gostava das opiniões, mas tem coisas que a gente vai divergir, e eu não vou sentir pena de ti porque tu diverges. Não tenho nada contra você, a gente pode marcar um churrasco, beber alguma coisa, mas a gente diverge politicamente, cara. É isso, a gente diverge politicamente quando se trata de Clube do Remo. É isso. Tenho certeza que outras 1000 coisas a gente converge, mas tem umas que a gente diverge. E eu não vou ficar falando que eu sinto pena, que tu não sabes o buraco que tu tá pulando, só porque tu tem uma opinião contrária. Meu amigo, a gente tá com a água no pescoço. A gente tá tentando achar alguma solução. Não tenta ficar desmerecendo aqueles que estão querendo propor alguma solução para o Clube do Remo, tá bom? Beijos e abraços para todos vocês. Tchau, tchau.